Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22 em diante. 3, 22, se achar, coloca aí. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu então uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Amados irmãos, antes de entrarmos no texto aqui de João, que diz respeito a João Batista, não o apóstolo João, eu quero contar a vocês um testemunho que vai de encontro a esta palavra que eu vou ministrar hoje. O tema da palavra de hoje é: a humildade precede a honra. Fala para o irmão que está do seu lado: a humildade precede a honra. Amém, queridos? Nós precisamos entender algumas coisas. Nessa noite hoje, você vai entender o que é humildade de fato e de verdade. E o porquê nós, como cristãos, como filhos de Deus, precisamos ser humildes. Amém? Glória a Deus. E como eu disse que ia contar um testemunho antes de entrar na palavra. E o Espírito Santo de Deus, quando eu estava escrevendo esta palavra, ele trouxe ao meu coração algo que aconteceu há mais de 20 anos atrás na minha vida. Ou seja, não foi ontem, né? Só o Espírito Santo pode trazer à memória aquilo que nos dá esperança, diz a palavra de Deus. Enquanto eu escrevi esta palavra, esta mensagem para trazer para você hoje, o Espírito Santo me disse exatamente o que aconteceu comigo. E eu quero que isso sirva de lição para você que está aqui me vendo, me assistindo e me ouvindo. Há mais de 20 anos atrás, numa virada de ano em janeiro, exatamente numa época como essa, na primeira semana de janeiro, o Espírito Santo, antes da virada do ano, falou para mim: pede algo que você nunca pediu. Eu não sei qual foi o seu pedido, querido, na virada desse ano, de 2025 para 2026. Mas eu quero dizer para você que há mais de 20 anos atrás, o Espírito Santo me incomodou a fazer um pedido diferente de todos aqueles que eu vinha fazendo. A grande parte de vocês, ou eu mesmo, só tinha feito pedidos pessoais e pedidos para a família, para a igreja, ministério ou coisa parecida. Mas o Espírito Santo me disse algo muito importante e eu quero que você escute e entenda. Está relacionado à palavra que eu vou ministrar daqui a pouco. O Espírito Santo trouxe ao meu coração, naquela época, na virada de ano: faça um pedido diferente. Eu quero que você peça mais de Deus e menos de mim. Quantos ouviram? O Espírito Santo falou no meu ouvido: peça no próximo ano mais de Deus e menos de mim. Pedido pessoal. Aí só isso? Só isso. Porque quando o Senhor é colocado em primeiro lugar nas nossas vidas, queridos, quando nós temos mais dele e menos de nós, a nossa vida é completamente transformada. Nós vamos entender isso aqui. Naquele ano, o Espírito Santo falou ao meu coração:
Peça mais de Deus e menos de você. Eu quero dizer algo para vocês. O outro ano que sucedeu na minha vida foi tão bom, tão maravilhoso, e Deus fez tanto na minha vida, que eu me lembro até hoje. Isso faz mais de 20 anos. É isso que eu quero que você entenda, querido. O que o Espírito Santo está falando para mim e para você é que esse ano, o ano de 2026, vai ser o ano da transformação. O ano do 180, o ano da mudança completa e total nas nossas vidas. Que Deus vai fazer coisas grandiosas, poderosas e maravilhosas nesse lugar, nas nossas vidas, nessa igreja, para todo aquele que crê, amém? Então o Espírito Santo trouxe ao meu coração: peça mais de Deus e menos de você. Essa foi a minha oração, e aquilo ficou me consumindo durante mais de muitos dias. E o Espírito Santo me encheu, a minha vida foi mudada. Naquele ano o Senhor me deu os dons, me deu talentos. Eu fui batizado com o Espírito Santo pela segunda vez, recebi dons, talentos, e Deus fez milagres, coisas na minha vida, coisas que eu nunca imaginei. Você sabe o que eu tinha pedido disso tudo? Mais de Deus e menos de mim. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que vão comer, nem pelo que vão vestir, por nada. E no final ele fala, o que Jesus fala no final do capítulo 6? Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que vocês vão vestir, nem pelo que vocês vão comer. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O salmista Davi, no capítulo 37, no versículo 4, diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. A partir do momento, queridos, que nós pedimos mais de Deus e menos de nós, mais do Senhor e menos de nós, mais do Senhor nas nossas vidas, que Ele seja o centro, que Ele esteja em primeiro lugar, querido, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Amém? Esse é o principal sentido da verdadeira humildade cristã. É entendermos que Ele precisa estar em primeiro lugar. É entendermos que o Senhor precisa estar no topo das nossas vidas. É entender que nós precisamos mais dEle e menos de nós mesmos. Amém? Amém, querido? Eu não sei o que você pediu na virada do ano, querido, mas eu estou induzindo você a adicionar um pedido. Peça mais de Deus e menos de você nesse ano. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. E se nós queremos mais de Deus e menos de nós, queridos, a chance de dar certo é muito maior. Porque será a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumprindo, se tornando realidade na minha vida e na sua vida. Amém? Amém, queridos? Aleluias. Vamos voltar para o texto. Não foge do texto não, pregador. Vamos voltar para o texto. No verso 26 e 28, quando João Batista é confrontado pelos seus discípulos, eles falam: olha, tem um cara ali que está batizando também. Você que não é o João o Batista, não é você que é o cara do batismo, não é você que é o cara conhecido por batizar as pessoas, não é você que tem a unção, não é você que tem o poder, não é você que é reconhecido por começar um ministério que nunca se ouve nessa terra. Olha a pegadinha aí, querido. Quem somos eu e você quando somos confrontados pelas pessoas, quando nós nos vemos diante do mundo, diante das pessoas? A quem nós damos honra, a quem nós damos glória, a quem a nossa vida, o nosso testemunho honra, a quem o nosso testemunho dá glória? Ao nosso esforço
ou nós damos honra e glória ao Senhor? Se você for ler o texto aí, diz a humildade de João Batista. Não sei se na sua Bíblia está escrito, mas na minha está. A humildade de João Batista. A humildade cristã, querida, é você reconhecer que a honra e a glória são de Jesus Cristo. João Batista responde para os seus discípulos, falando, eu só preparei o caminho, eu nunca disse que eu era o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o enviado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cara. Eu sou só um cara que veio antes dele. Mas como é que o mundo tem olhado para nós, queridos, e visto? Qual é a nossa resposta? Não em palavras, mas em atitudes. Será que o mundo tem olhado para nós e visto o cantor, e visto o tocador aqui, o pregador aqui na frente? Ou o mundo olha para nós como servos de Deus? Como é que nós somos reconhecidos na nossa casa, na nossa empresa? Como é que nós somos reconhecidos na nossa família, no nosso trabalho? Somos reconhecidos como alguém que faz alguma coisa numa igreja, como alguém que é religioso, ou nós somos reconhecidos como servos de Deus? Para pensar mesmo. Essa é a verdadeira humildade. A humildade de João Batista é essa, que nós temos que aprender e aplicar nas nossas vidas, e aplicar na nossa vida cristã como um todo. Como é que nós temos sido vistos pelo mundo e pelas pessoas? Como alguém que canta na igreja, como alguém que prega na igreja, como alguém que faz algo na igreja, como alguém que só visita uma igreja, ou como alguém que é servo do Deus Altíssimo? Como alguém que quando ele precisar de oração, ele vai falar com você. Quando alguém precisar de uma palavra de apoio, ele vai buscar você. Amém, irmãos? Que eu estou entendendo aqui. Mas assim, glória a Deus. Como é que o mundo nos vê? Como é que as pessoas nos veem, querido? Isso é o que importa para Deus. Para Deus tanto faz se você canta, se você toca, se você é o porteiro da igreja, se você está só assistindo o culto. O que importa de verdade para Deus é o seu testemunho lá fora, é o meu testemunho lá fora. Se somos vistos e reconhecidos como alguém que é religioso, que faz parte de uma religião, ou como alguém que testemunha Jesus Cristo, como alguém que é servo do Deus Altíssimo. Se alguém precisa de uma oração, de alguma coisa, ele vai procurar o pastor, ele vai procurar você. Nós temos que entender isso, queridos. Isso é humildade. Não a falsa humildade, falar, as pessoas chegam na igreja e falam, fulano, você é bom. Não, eu não. Jesus Cristo que é. Na igreja. Mas lá fora, como é que funciona? Esse episódio aconteceu, não foi dentro da igreja, foi fora. Os discípulos de João Batista chegaram e perguntaram para ele, tem um cara lá, aquele que você estava conversando no Jordão. O cara lá que eles estavam falando era Jesus Cristo. O texto começa dizendo, Jesus e seus discípulos estavam ali batizando. E eles chegaram, não, tem outra ali batizando, João Batista. Mas não é você que é o cara do batismo? João o Batista? Aí as pessoas podem chegar e perguntar, não é você que é o pregador? Não é você que é o tocador? Não é você que é o intercessor? Não é você que é isso, aquilo outro? Não é você que é o crente da sua família? Não é você que é o crente da sua casa? Não é você que é o crente do seu trabalho? E agora? Como as pessoas nos veem, queridos? Como alguém que cumpre uma função? Ou como alguém que serve o Deus Altíssimo? Como alguém que é servo de Deus? Eu não sei se você já foi reconhecido na rua como servo de Deus, mas eu dou graças a Deus que eu já fui reconhecido como servo de Deus. Não por estar pregando aqui na frente, mas pelas atitudes, pelo comportamento.
Deixa outra pessoa olhar nos seus olhos sem você falar nada e falar, você é crente, não é? Você serve a Deus, não serve? Teve uma vez que a mulher olhou na minha cara na padaria e falou assim, você é pastor, não é? Eu falei, hã? Falei, eu nunca te falei isso. Aí ela falou, Deus me falou. Que ia trazer um pastor aqui, ia fazer isso e isso. Aí eu falei, se é isso, irmão, então você volta para a casa de Deus. Que eu sou pastor mesmo, você pode voltar para a casa de Deus. Chegou sua hora. Mas nós temos que ser reconhecidos, queridos, nos lugares em que vamos como servos de Deus. Eu não sei vocês, queridos, mas graças ao bom Deus, depois de muitos anos, hoje eu sou reconhecido como servo de Deus na família da minha esposa, que não são cristãos. Hoje, todos os eventos que acontecem na família deles, que não são cristãos, ouça isso, eles não são cristãos. Eles me chamam para pregar e para orar com eles e por eles. Isso é ser reconhecido como servo de Deus. Amém? Depois de muitos anos. Isso é construído. Seu testemunho. Quando alguém precisou, falou, ora por mim. Aí eu falei, vou orar. Você pode dar uma palavra aqui de alento? Posso. Quando teve um velório, você pode trazer uma palavra aqui para a gente? Posso. Você pode orar por nós? Posso. É isso, irmão. Nós sermos reconhecidos como servo de Deus. Esse é o maior exemplo de humildade. Não, eu toco, eu canto, eu faço, eu rodo, eu viro, eu dou pirueta aqui, eu dou estrelinha e lá fora, querido. As pessoas falam, fulano, vem aqui, ora por mim. Estou precisando de oração. Traz uma palavra aí para a gente. Amém? Esse é o maior reconhecimento que alguém pode ter nessa terra, querido. Eu e você somos embaixadores do Altíssimo. Amém? Representantes do Altíssimo, representantes de Jesus Cristo. Nós precisamos ser reconhecidos como representantes de Cristo aqui, querido. Quando alguém precisar de alguma coisa, precisar de uma oração, de uma palavra, é você que vai dar. Fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos ter esse reconhecimento, esse é o verdadeiro reconhecimento, meus irmãos. Não são títulos, não são cargos, não são coisas, da igreja, porque eu sou... Aqui, graças a Deus, a gente quase não tem muitos títulos. Mas existem igrejas que têm o apóstolo, bispo, sumo pastor, vice-pastor, irmão do pastor, presbítero do diácono, do irmão, do intercessor, do amigo, do primo, Tem 50 cargos para dizer que ele é um filho de Deus, um servo do... Queridos, nós precisamos mesmo é ser reconhecidos por Deus. Entenda isso. O verdadeiro reconhecimento vem de Deus, é o que diz a palavra de Deus, não é eu que estou falando, não. E o maior exemplo de humildade, queridos, João Batista nos deixou. Quando ele foi perguntado, você não é o João Batista? Ele falou, eu não sou o Cristo, eu nunca disse que era. Eu só preparei o caminho para Jesus. E agora ele está fazendo a obra dele. Eu sou só o canal, eu sou só o instrumento. Amém? Quando os discípulos perguntaram para Jesus, falou, Senhor, quem vai ser o maior no reino de Deus? O que ele respondeu? O maior no reino de Deus é aquele que serve. É o que é reconhecido como servo do Altíssimo. Esse é o maior no reino de Deus. Não é porque fulano, ciclano, beltrano tem o cargo de apóstolo, quase querubim, que ele é maior, não, querido. Para Deus não mudou nada. Ele ser querubim, ungido do Altíssimo, e vem voando em cima de uma nuvem, reluz... Não, irmão. Servo de Deus. Servo de Deus. Temos que ser reconhecidos como servos
de Deus. Amém? Glória a Deus. Por que o tema da mensagem é a humildade precede a honra? Eu falei até para você. O que eu ganho sendo humilde? O que eu ganho colocando Jesus em primeiro lugar? O que eu ganho sendo alguém que vai levar Jesus para as pessoas? A palavra de Deus responde. O que eu ganho sendo humilde? Provérbios capítulo 22, versículo 4. Se quiser colocar aí, coloque. Provérbios 22, 4. O que eu ganho sendo humilde? O que eu ganho sendo servo de Deus? Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Vou ler de novo. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Por isso, querido, é muito importante o testemunho que eu dei e que eu falei para você. Comece esse ano falando mais de Deus e menos de mim. Senhor, é necessário que as pessoas te vejam em mim. É necessário que eu seja reconhecido como servo do Altíssimo. Que você seja reconhecido como servo do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. O verso 27 que lemos do texto de João, capítulo 3, versículo 27 diz: João vai dizer para eles, todo dom que foi dado às pessoas foi dado por Deus. O que isso tem a ver com a pregação? Não entendi nada. Porque muitas vezes, queridos, você e eu não fazemos algo para Deus, não trabalhamos para Deus, não multiplicamos os dons e os talentos que Deus nos deu. Porque ficamos olhando para o dom e para o talento do irmão do lado, do irmão da frente, do irmão de trás, do irmão que está aqui em cima, do irmão que está lá na porta. E a parábola dos talentos vai dizer que se eu e você, que recebemos dons e talentos do Senhor, seja eles menorzinho que for, não multiplicarmos, não fizermos algo para Deus de fato e de verdade, o Senhor vai tirar o dom e o talento daquele e vai dar para o que tem mais. Vai acrescentar. Que a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Tem tudo a ver, meu irmão. Muitas vezes as pessoas falam, não vou fazer nada, porque meu talento é eu só tenho um carisma e um sorriso e tal, eu converso com as pessoas, isso não é nada. Você não sabe a diferença que isso faz quando você está ali na porta e chega alguém triste, abatido, morocochô, e você dá um abraço e fala, Jesus te ama, e hoje à noite Deus vai mudar a sua vida. A pessoa nunca mais esquece. E você acha que o seu dom é pequeno. E você acha que só quem está pregando aqui, ou tocando, ou fazendo alguma coisa que está aparecendo, é muita coisa. Você não sabe o que é. As crianças que estão lá embaixo, as professoras de criança, amém, professoras? Que estão aí, graças a Deus. Deus vai honrar cada um de nós, queridos. Vai honrar vocês. Deus deu a vocês dons, talentos, paciência, sabedoria, para dar lição para as crianças, para ensinar a palavra de Deus para as crianças. Quantos de nós já foram alunos de escola dominical? Faz assim, de criança, pequeno, criança. Quem foi aluno quando criança? Eu fui. Metade das coisas que eu sei, eu aprendi na salinha, eu tenho certeza disso, meu irmão. Mas ninguém está vendo. Deus está te usando poderosamente para transformar e mudar a vida das crianças, minha irmã. Fique tranquila, Deus vai te dar recompensa, Deus vai te abençoar.
Não se preocupe quanto a isso. E João vai concluir o texto dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não se preocupa não que está acabando. O que quer dizer necessário, querido? Significado no dicionário para necessário, eu vou dizer para você. Essencial. Necessário é essencial, indispensável, inevitável, imprescindível. Algo super, ultra, mega, power importante. É necessário que ele cresça e que eu diminua a cada dia. É algo sem negociação. Não tem como você ser crente, cristão, todo orgulhoso, com seu ego maior do que tudo. Não tem como, irmão. É necessário que ele cresça e que eu diminua todos os dias. É necessário que ele apareça todos os dias, mais do que eu. É necessário. Isso é indiscutível. Se tem um pregador aparecendo mais que Jesus, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele vai ser tirado. Se tem um cantor aparecendo mais que Jesus, você já sabe o futuro dele, meu irmão. Eu ia dizer aqui temos vários exemplos de pregadores que falaram assim: olha, Jesus precisa tanto de mim. Teve um pregador, que eu não vou falar o nome, americano, que estava fazendo uma cruzada maravilhosa. E ele olhou para um estádio de futebol com 40 mil pessoas e falou: Jesus precisa de mim, eu sou o cara. Depois disso, o ministério desse homem nunca mais foi o mesmo. Não vou falar o nome dele, não. Teve um cantor aqui no Brasil, vocês já estão rindo, vocês já sabem quem é, que subiu no palco e falou: eu sou o cara. Eu sou maior que tudo e todos, eu sou acima da média. Vocês já entenderam quem que é? Eu sou o cara, Jesus precisa de mim, não é eu que preciso dele, não. Eu faço e aconteço. O que aconteceu com a vida desse camarada? Quem lembra? Pois é. Assim como a humildade precede a honra, o orgulho precede a queda. Falaram que nem Deus afundava o Titanic, que no mesmo dia ele afundou. E a arca de Noé, feita por um cara que nunca tinha feito uma arca na vida, um barco, flutuou por 3 meses e salvou a humanidade. Meus irmãos, a humildade precede a honra, mas o orgulho precede a queda. É necessário que ele cresça e que eu diminua todos os dias. Todos os dias. Por isso é necessário que nós deixemos todo orgulho de lado, todo título, tudo aquilo que possa nos impedir de acessar ao Senhor. De fato e de verdade. Vivermos uma vida em humildade. Queridos, humildade, eu devia ter falado no começo, mas humildade não é pobreza. É porque se tem um costume aqui no Brasil de dizer: o fulano é tão humilde, porque ele está de camiseta, chinela havaiana e tem 2 refeições no mês. O cara que mora ali na esquina, ali no viaduto. Tem nada a ver com humildade, não, irmão. Deixa eu contar uma história para você. Eu já vi mendigo orgulhoso. Vocês estão duvidando? Eu já fui dar dinheiro e comida para mendigo e ele não aceitou. Falei: essa comida eu não como. Mendigo, na rua. Fui dar dinheiro para um cara uma vez, um mendigo. Falou: bicho, não tem muita coisa não, tem R$2. Essa porcaria aí.
Mendigo. Presta atenção. Presta atenção. Ser pobre não é ser humilde. Tem muito pobre orgulhoso. E tem muito rico humilde. Ser humilde é entender que Jesus está acima de tudo e de todos. O que é que nós cantamos aqui no começo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele toda a honra e toda a glória. É necessário que ele cresça e que eu diminua todos os dias. É necessário que ele cresça e a gente possa diminuir todos os dias, querido. E isso é humildade. É reconhecer que tudo que você tem vem de Deus. É reconhecer, querido, que sem Ele, eu e você não somos nada. Isso é humildade. Humildade não é pobreza. Tira isso da sua mente, do seu coração. Humildade não é pobreza. Humildade é reconhecer a soberania do Altíssimo. Humildade é entender que tudo que você tem vem de Deus. É entender que não é por esforço próprio, querido. É porque Ele te deu saúde, sabedoria e inteligência para adquirir riquezas. Isso é humildade. Reconhecer a Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Amém, queridos? A humildade precede a honra. Amém? E eu gostaria de ler só para concluir. Filipenses 2, do 1 ao 11. Que é algo que resume tudo que a gente leu e viu. Filipenses 2. Se tiver na parede aí, vocês me avisam. Isso, aí a hora que ele achou lá, eu achei aqui. Vamos lá. Filipenses 2, do 1 a 11, vamos ler? Qual que é não sei na Bíblia de vocês, na minha está aqui. A humildade cristã, o resumo do que é ser humilde para Deus. O que é ser humilde como cristão. É Paulo dizendo, vai lá. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se deveria aferrar. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? É isso que a Bíblia diz que é humildade, queridos. É eu e você termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de nos esvaziarmos de nós mesmos. E entender, querido, que por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós só existimos por causa dEle, só estamos vivos, estamos de pé por causa dEle. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra da morte, é Ele quem nos cura, é Ele quem nos transforma, é Ele quem vai dar uma vida mais que abundante para você neste novo ano de 2026, amém? Glória a Deus, aleluia, feche seus olhos, eu quero orar por você.